Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje ele é muito misterioso porque é um caso de desaparecimento. Mas o que mais intriga nesse caso é que geralmente os familiares que têm entes desaparecidos querem que os casos fiquem na mídia, que cheguem muitas pessoas, que tenha muita divulgação, mas nesse caso é totalmente diferente. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, te convido a deixar o like, que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Dorothy Fosten se casou em 1940 com o seu amor de infância, o chamado Julius Forsten, que na época trabalhava como funcionário da Câmara Municipal da Filadélfia. A Dorothy, gente, era feliz, extrovertida e se tornou uma mãe bem dedicada para suas duas filhas do primeiro casamento de Julius, chamadas de Marcy e Myrna. A esposa de Julius morreu no parto de Marcy pouco antes de ele e Dorothy se reencontrarem. O casamento deles parecia feliz e a vida profissional de Julius começou a prosperar quando ele se tornou juiz em 1943. O filho do casal, Edward, nasceu pouco tempo depois. A vida calma e feliz foi destruída em 25 de janeiro de 1944, quando a Dorothy deixou seus filhos com uma vizinha e saiu para fazer compras. Ela chegou a conversar com a açougueira e com alguns amigos quando fazia suas compras e resolvia outras coisas. Só que mais tarde a sua vizinha viu a Dorothy voltar para casa e pensou que alguém estava com ela ou andando atrás dela, enquanto ela caminhava até a porta da frente da sua casa. Estava escurecendo e a vizinha chamada Mary disse que não olhou atentamente para o homem que estava atrás dela. Era um bairro na época muito seguro e ela nunca imaginou que a Dorothy pudesse ter algum problema. Então, no momento que a Dorothy estava entrando em sua casa, o homem começou a bater nela com os punhos e com algum objeto duro. Dorothy caiu no chão e apanhou tanto que ficou inconsciente. A sorte dela foi que enquanto ela estava apanhando, ela entrou dentro de casa, porque ela caiu, e o braço dela bateu no telefone que acabou saindo do gancho. Só que naquela época, só para vocês conseguirem entender, os telefones ainda precisavam de operadores para fazer as ligações. Então o operador da outra linha conseguiu escutar o que estava acontecendo e chamou a polícia. Os policiais chegaram depois de um tempo e encontraram a Dorothy machucada e desmaiada no chão. Ela teve a mandíbula e o nariz quebrados, um ombro fraturado e uma contusão cerebral. Ela foi levada às pressas para o hospital e quando acordou, só conseguiu explicar que alguém pulou em cima dela e não conseguiu ver quem era. Os investigadores acharam que foi uma tentativa de assassinato e o capitão chamado James Kelly, da Divisão de Homicídios da Filadélfia, começou a juntar as peças desse quebra-cabeça. E ele chegou, gente, na seguinte conclusão, de que realmente foi uma tentativa de homicídio porque nenhum dinheiro, joia ou outra coisa tinha sido levado de casa. O próprio Julius, o marido dela, foi investigado, só que ele tinha um álibi muito forte naquela noite e as crianças não podiam ter feito nada porque elas eram muito pequenas. Só que o caso, gente, começou a ficar muito mais complicado, porque a Dorothy, ela não tinha inimigos declarados, ela era uma moradora querida no bairro, nunca tinha brigado e nem discutido com ninguém. Então a teoria que fazia mais sentido para os investigadores era que o atacante compareceu no tribunal perante o juiz Julius, o marido da Dorothy, e por raiva, despeito, rancor, tentou fazer uma vingança contra o Julius por meio da Dorothy. Só que eles investigaram, eles tentaram ver todas as pistas possíveis, só que nunca fizeram nenhuma prisão. A Dorothy, depois de um tempo, se recuperou dos ferimentos, mas ela ficou muito abalada com tudo isso e nunca mais foi a mesma. Então a sua personalidade feliz e despreocupada foi substituída por uma pessoa ansiosa, nervosa e muito abatida. Ela tinha a sensação e a certeza de que alguém estava procurando ela. Mas quem? O Julius, obviamente, ficou super chocado com o ataque e ele disse que não conhecia ninguém com quem ele teve contato que poderia fazer uma coisa dessa com a sua esposa, então ele não
não soube como explicar tudo isso. O Julius raramente deixava a Dorothy e as crianças sozinhas, só que na noite do dia 18 de outubro de 1949, ele fez alguns planos porque ele tinha um jantar político. Então, quando ele estava saindo do seu escritório, ele ligou para Dorothy para perguntar se estava tudo bem e falar que ele não ia demorar para chegar em casa. A Dorothy simplesmente falou que estava tudo bem e chegou até a brincar com ele, dizendo para ele sentir falta dela, e logo em seguida ela desligou o telefone. Por volta de 11h30 da noite foi o horário que o Julie chegou em casa e ele já percebeu que tinha algo esquisito, por causa que no quarto do Edward e da Marcy ele ouviu choros e gemidos. Assim que ele entrou no quarto, ele viu que os dois estavam no canto chorando e abraçados. Já a irmã deles, Armena, ela estava fora na casa de uma amiga e a Dorothy não foi encontrada em lugar nenhum. Então o Julius percebeu que as crianças estavam chorando porque a mãe estava desaparecida. O Julius ficou muito surpreso, então o primeiro pensamento dele foi que a Dorothy saiu para visitar alguma amiga, alguma vizinha. Então ele passou muito tempo ligando para várias pessoas, só que todo mundo disse a mesma coisa. Ninguém viu a Dorothy. Finalmente ele ligou para o policial James, que rapidamente mandou seus homens procurar a Dorothy em hospitais, necrotérios e hotéis da região de Filadélfia. Eles trabalharam muito, só que não encontraram nenhuma pista, não encontraram nada. O James decidiu ir porta em porta na vizinhança para perguntar, só que também ninguém viu nada. E onde quer que a Dorothy tivesse ido, ela deixou para trás a sua bolsa, dinheiro, chaves da casa, tanto que a porta da frente da casa estava trancada também. A única pista veio de Marcy Foster, de 9 anos de idade. Mas a sua história, gente, era tão bizarra que os detetives a descartaram achando que era somente fruto da imaginação assustada e hiperativa de uma criança. Ela disse que tinha sido acordada por um barulho e resolveu levantar para ver o que estava acontecendo, e quando abriu a porta do quarto, viu um homem subindo as escadas. Ele entrou no quarto da mãe dela, a porta estava aberta e Marcy disse que podia ver Dorothy deitada de bruços no tapete e que parecia que ela estava doente. Então o homem, que ela descreveu usando um chapéu marrom e uma jaqueta marrom com algo saindo do bolso, pegou sua mãe e a colocou por cima do ombro. A Dorothy estava usando um pijama de seda vermelho e chinelos vermelhos. Marcy perguntou ao homem o que ele estava fazendo. Ele deu um tapinha na cabeça dela e respondeu: "Volte a dormir, pequena. Sua mãe estava doente, mas ela vai ficar bem agora." O homem desceu as escadas levando a Dorothy pela porta da frente, ele trancou a porta e desapareceu. Marcy acordou o irmão e eles esperaram juntos pelo seu pai, que chegou em casa cerca de 15 minutos depois. Ela ainda disse aos detetives que nunca tinha visto o homem antes e não tinha ideia de quem ele era. Assim, gente, por mais que pareça esquisito essa história, é a única explicação possível para o desaparecimento da Dorothy, porque nada foi revirado, nada foi levado de casa, não tinha sinal de luta, nada. Uma outra coisa que foi notada é que não tinha impressão digital de pessoas desconhecidas, somente dos moradores que já moravam naquela casa, e os investigadores começaram a se perguntar como um homem coloca uma mulher de pijama nos ombros e sai na rua e ninguém percebe, ninguém vê nada. E como esse homem conseguiu entrar dentro de casa com a porta trancada? Parece sim impossível essa história, mas ao mesmo tempo não parece. E se ninguém levou a Dorothy, para onde ela foi? Ainda mais sem a sua bolsa e a sua chave. Não havia pistas, suspeitos e explicações sobre quem teria levado ela ou por quê. Jornais em todo o país, especialmente na Filadélfia, traziam histórias sobre seu desaparecimento e possível sequestro. E no final de outubro, cerca de uma semana após o desaparecimento, a história simplesmente desapareceu da mídia, como se tivesse sido varrida para debaixo do tapete. Durante décadas, nenhuma palavra a respeito de Dorothy apareceu na imprensa. Somente em 2003, um jornalista chamado Troy Taylor publicou sobre o caso do desaparecimento de Dorothy em seu site. Só que logo depois recebeu uma carta de um advogado da família Foster perguntando se a história poderia ser removida do site. A carta, gente, não era ameaçadora, simplesmente fazia um apelo pela privacidade dos membros da família e perguntava se o Troy consideraria remover seu artigo da internet por consideração à tristeza deles. É lógico que ele concordou, ele retirou, só que mais tarde outros sites que reproduziram o artigo também tinham recebido a mesma carta. Existem várias perguntas que deixam em aberto porque tem tanto segredo em torno de um desaparecimento que aconteceu há tantos anos.
Somente a família consegue responder essas questões, só que ninguém quer falar sobre esse assunto. E para ser bem sincera, na internet existe poucas informações sobre esse caso. E tudo isso, gente, é muito esquisito, porque vocês sabem que eu trago muitos casos de desaparecimentos aqui no canal, e as famílias querem que o caso fique na mídia, que ganhe muita divulgação, porque eles imploram por pistas até hoje. Mas por que, gente, nesse caso é diferente? Por que a família reage dessa forma? Por que alguém iria querer fazer esse desaparecimento ser esquecido de toda a mídia? Que baita mistério, não é mesmo? É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a teoria mais provável, a teoria que veio na cabeça de vocês sobre esse caso, porque eu quero saber. Não se esqueçam de deixar o like, que vai me ajudar muito, e se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!